E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do O Cientista Podcast. Agora com convidado, né, uma pessoa muito especial para mim e para o Diego, que além de nossa colega de profissão é também nossa professora. E aí pessoal, o Diego aqui. Então hoje a gente vai com a nossa primeira convidada começar o Cientista Podcast com a doutora Thaís Larré. Ela, que é biotecnologista, com mestrado e doutorado na área de biotecnologia, atuando nas áreas de biologia molecular, vacinologia e imunologia, e atualmente, como o Antônio acabou de falar, ela é professora da Universidade Federal de Pelotas. Então, professora Thaís, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes em poder te receber aqui. Obrigada, guris. Eu que fico super feliz de participar. Foi uma honra receber o convite de vocês, adorei. E já quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo projeto de divulgar, né, ciência por vários canais de comunicação, que eu sei que vocês estão em vários aí, né? Não é só através dos podcasts, vocês estão com essa missão, com essa iniciativa de falar sobre ciência em várias mídias, né? Então, parabéns, fico super feliz com o convite. Muito obrigada. A gente que agradece. E falando em divulgação já, né? Professora, tu também tem um teu projeto de divulgação. Então, já pode falar um pouco dele. A gente tem o projeto Talk Science, que atualmente eu estou coordenando. Na verdade, ele era coordenado pela professora Priscila antes, e a equipe, na verdade, do projeto é formada por 5 professores e alunos de graduação e de pós-graduação. Então, a coordenação do projeto está variando. Nesse momento, eu estou como coordenadora do Talk Science. A ideia, né, do Talk sempre foi divulgar a ciência, especialmente divulgar a biotecnologia, né? E o projeto já contou com 3 edições presenciais de eventos, né, presenciais que ocorreram em bares, restaurantes da cidade aqui em Pelotas. E aí, em 2020, a gente se adaptou, né, para seguir com o projeto em andamento através de ações remotas, né? Então, a gente criou uma plataforma, criamos um perfil no Instagram para veicular, então, informações relacionadas à ciência, à biotecnologia, através desse canal de comunicação. E aí, a gente chamou, então, essa ação do projeto de Talk Science at Home. Então, a gente tem diferentes quadros, assim, de divulgação científica. O pessoal se empenha bastante toda semana para montar os conteúdos e divulgar no Instagram. Então, está sendo bem importante, bem legal a gente seguir, né, com essa plataforma, agora que a gente não pode realizar os eventos presenciais. E acho que é uma plataforma, na verdade, uma ação que vai se manter mesmo depois quando a gente puder retomar, né, as atividades presenciais. Porque está dando certo, assim, é um canal bem democrático, né? Todo mundo tem acesso, então fica mais fácil de realmente cumprir o objetivo, que é tentar popularizar a ciência, né? Com certeza, as redes sociais elas são uma forma da gente alcançar um grande número de pessoas, né? Coisa que a gente não conseguiria de uma forma, de um contato mais humano, a gente não conseguiria alcançar tanta gente assim. Mas eu ia te perguntar quando que tu começou a ser orientadora desse projeto, porque eu lembro, acho que foi na 2ª edição, tu participou da discussão, né, sobre CRISPR, sobre edição genômica, mas se eu não me engano tu ainda não fazia parte da equipe, né? Isso, exatamente. Na verdade, naquela edição eu fui convidada, né, para participar, e daí eu entrei na equipe como colaboradora, e agora esse ano especificamente que a gente fez essa troca na coordenação. Então, a gente está recadastrando o projeto, né, que vai ter uma vigência de 2021 agora até final de 2022, e aí durante esse período eu estou na coordenação do projeto. Professora, tu acabou falando, né, da questão da biotecnologia. Então, voltando assim alguns anos, o que te levou a escolher esse curso, né? Que foi uma das primeiras pessoas, né, da primeira turma, foi uma das pioneiras de todo o curso. Então, o que te levou a escolher o curso e como é que foi, assim, né, participar de uma turma de um curso recém-criado? Sim, eu ingressei em 2008, em agosto de 2008. E sempre me fazem essa pergunta, sabe? Eu acho que é uma pergunta
que gera curiosidade mesmo. Aham. Na verdade, quando me formei no ensino médio, eu não sabia muito bem, assim, o curso que eu gostaria de fazer, né? E eu sabia, na verdade, os cursos que eu não queria, que eu sabia que não seriam compatíveis comigo, assim, por exemplo, direito, era algo fora de cogitação para mim, eu descartava. Mas eu gostava bastante dos cursos na área da saúde, assim, que envolvesse a área biológica, né? E, bom, daí eu fiz um período de cursinho, e nesse período que eu fiz o cursinho pré-vestibular, abriu o curso de biotecnologia, que tinha ingresso, então, no meio do ano pelo vestibular, né? Ainda não era o Enem. E aí eu resolvi fazer e fui aprovada. Então, me matriculei. E antes, na verdade, de eu fazer o vestibular, eu fui no campus Capão do Leão, fui conhecer o prédio da biotecnologia, conhecer os laboratórios, né? E assim, achei fantástico. Me chamou a atenção, já era uma área que eu gostava, né? Mas, claro, era tudo muito novo. E aí eu me matriculei para conhecer o curso, para ver do que se tratava, mas não tinha muitas expectativas ainda. Eu queria te perguntar como que tu explicou para tua família o que era biotecnologia. Porque, como tu falou, ainda era um curso muito novo e garanto que tu, naquela época, nem tinha referências de outros profissionais biotecnologistas, né? Era, tipo, faz o curso e descobre por ti mesmo. Exatamente. Então, mas aí entra uma pessoa importante, assim, na minha vida e na minha história profissional, que foi a minha mãe. Porque a minha mãe trabalha na universidade. E, na verdade, foi ela que me apresentou a grade curricular do curso antes de eu fazer o vestibular. Então, eu olhei a grade curricular, eu gostei, assim, das disciplinas que tinham ali, achei que eu me identificava, né, com aquela grade curricular ali, achei que eu ia me interessar, e aí fiz o vestibular. Então, para minha família, para o meu núcleo familiar, assim, mais próximo, não foi tão difícil de explicar, porque a minha mãe mesmo foi quem me apresentou a biotecnologia, inclusive foi ela que me levou no campus, que me mostrou o prédio, né, foi com ela que eu fiz essas visitas, né, ao prédio e aos laboratórios da biotecnologia. Mas, por exemplo, para amigos, para tias, para parentes um pouquinho mais distantes, né, mas não muito, foi bem complicado. E isso não só para mim, mas para todos os meus colegas na época, né? Então, a gente tentava explicar, e aí acho que aí entra também a importância da divulgação científica, né? Porque é um exercício para a gente saber comunicar, porque é difícil a gente traduzir numa linguagem mais simples o que é, né, a biotecnologia. Então, a gente tentava explicar e a gente percebia que as pessoas não entendiam muito bem o que era, e lá pelas tantas a gente só dizia, nós fazemos pesquisa, para tentar simplificar e as pessoas entenderem. E é um pouco assim até hoje, né? Porque antigamente, né, eu dizia só que eu era cientista, né? Aí agora, como eu comecei a cuidar muito de plantas, o pessoal acha que eu sou agrônomo. Então, o pessoal da minha família meio que não entende muito bem ainda, eu tô trabalhando essa questão. Então, eu acho que é um pouco assim até hoje. Que é uma área muito... ela é uma área multidisciplinar, né? Então, às vezes é um pouco difícil mesmo da gente explicar. Eu sempre falo, é uma área muito diversa. Tu pode trabalhar desde produção de cerveja até vacinas, medicamentos. Pra fazer muita cerveja sempre aparece. Sim, porque daí é uma coisa mais cotidiana, né? Que as pessoas bem palpável. têm contato com isso. É uma área muito ampla, né? A gente sempre falava também que passa pela área vegetal, animal, de saúde humana, processos industriais, para tentar tornar mais visual, né? Para as pessoas enxergarem o que é a biotech. Mas ainda hoje eu acho que é um desafio, assim. E, professora, a gente chegou até a discutir um pouco isso no primeiro episódio, né? Que a gente fez aqui, eu e o Antônio, da nossa visão quando a gente entrou no curso de biotech e quando a gente saiu, né? Quando tu entrou no curso de biotecnologia, tu tinha alguma coisa que tu queria trabalhar, assim? Nosso exemplo, meu e do Antônio, né? A gente queria trabalhar com vírus, com câncer, e a gente saiu trabalhando com planta e com meio ambiente, né? Então, como é que foi, assim, contigo? Então, como eu falei para vocês, eu sempre gostei bastante da área da saúde, né? Então, desde o início, assim, do curso, eu me interessava mais pelas disciplinas que estavam relacionadas com essa área. O meu estágio foi mais voltado para essa área também.
e acredito que o caminho que eu fui seguindo, assim, na vida acadêmica foi mais direcionado a isso. Acho que eu não fugi muito do que eu queria, do que eu gostava. Então, por exemplo, a área de biotecnologia vegetal, que eu acho extremamente importante e relevante, não é uma área que eu tenho muita afinidade, né? E não tinha no início do curso, e mesmo no final do curso também não foi uma área que eu segui, né? Então, acho que eu segui um caminho do início ao final do curso mais ou menos coerente, digamos assim, não mudei muito, né? Não transitei entre muitas áreas, na verdade. Mas acho todas assim fundamentais, extremamente importantes, mas acredito que tenha seguido mais ou menos a minha área de interesse desde quando eu entrei, sabe? Claro, daí quando eu ingressei como professora, eu acabei transitando em assuntos um pouco mais distintos que eu jamais imaginei, como, por exemplo, a disciplina de legislação em biotecnologia. Essa é uma área que realmente eu jamais me imaginei ministrando no início do curso, né? E quando eu ingressei como professora, muito tempo depois, eu acabei me deparando com esse desafio, né? E foi super produtivo, assim, é uma disciplina que eu ministro ainda, né? Desde que eu ingressei, e foi um desafio bom, assim, de ser encarado, né? Eu ministro ainda hoje a disciplina e foi produtivo, foi uma super oportunidade de aprendizado para mim também, e acredito que também um exercício para eu tentar transformar esse conhecimento mais jurídico, né, da legislação, que é uma linguagem muito distante para nós, em algo mais palpável para os futuros biotecnologistas, né? Então, hoje eu enxergo assim como um desafio bem produtivo para mim. Foi muito bom e segue sendo muito bom. Bom, como a gente estava falando antes, né, é muito engraçado a percepção que a gente tem do curso de biotecnologia antes da gente entrar no curso, né, que a gente acha que normalmente são coisas mais voltadas para a área humana, e conforme a gente vai avançando no curso, a gente vai descobrindo, né, todas as aplicações da área, né. Quando eu entrei, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com plantas, porque eu dizia, planta, isso aí não tem nada a ver com biotecnologia. Mas desde o primeiro semestre da minha faculdade, eu sempre fiz estágios na área vegetal, né. E foi uma área que eu aprendi a gostar, porque eu descobri o que tinha de biotecnologia naquilo, que antes era uma coisa que eu não sabia. E até agora, recentemente, saiu uma notícia sobre uma vacina do Covid produzida em plantas, né? Que eu achei super incrível, né? Uma das vacinas pioneiras sendo produzidas em plantas, que, pelo que eu entendi, eles vão utilizar de uma agrobactéria, né? Que é uma bactéria que vai infectar a planta. Essa bactéria vai passar o vetor viral para a célula da planta e essa planta vai produzir a proteína spike do vírus, né? Aí eles vão purificar essa proteína e vão utilizar ela como imunobiológico. Então, aí é biotecnologia pura dentro das plantas. E voltando agora, falar um pouquinho da tua graduação, prof. Tu foi para Portugal, né? Durante a tua graduação, né? Tu chegou a fazer uma parte de sanduíche da graduação, né? E como é que foi lá, né? Essa ida para Portugal, esse estudo em outro continente, como é que foram as diferenças, principalmente, né? Da pesquisa de lá para cá. Guris, eu fui para lá, fiquei 5 meses lá. Na verdade, eu fui para lá através de uma cooperação entre a UFPEL e o Instituto Politécnico de Bragança, que foi o lugar onde eu estudei lá, que fica, então, na cidade de Bragança, né, que é bem no nordeste de Portugal. Então, eu fui antes do Ciências Sem Fronteiras, ainda não tinha Ciências Sem Fronteiras. Foi uma cooperação interinstitucional mesmo. E lá eu fiquei 5 meses, então, através dessa cooperação, eu ficava numa pousada que era dividida principalmente entre vários estudantes, né, que também estudavam nesse instituto, e lá eu cursei, então, algumas disciplinas do curso de Engenharia Biotecnológica na época, que agora até fui ver o site do IPB, do Instituto Politécnico de Bragança, e vi que o curso foi totalmente reformulado. Não é mais o curso de Engenharia Biotecnológica, agora se chama Biotecnologia e Inovação. Então, ele está bem mais voltado para o mercado mesmo. Acho que algumas disciplinas foram mais condensadas, assim,
e ele está mais voltado para o mercado de trabalho. E, bom, lá eu cursei 4 disciplinas que tinham uma equivalência com as disciplinas do nosso currículo aqui na época, e tanto que quando eu voltei eu consegui solicitar o aproveitamento dessas disciplinas, porque tinha essa equivalência na ementa, né? E essa experiência que eu tive, na verdade, ela foi muito mais acadêmica do que científica, sabe? Na época, aqui na UFPEL eu fazia estágio de iniciação científica, então eu estava acostumada com o ritmo de laboratório, de pesquisa, de apresentação de SIC, né? E lá eu busquei essas oportunidades num laboratório era um laboratório de microbiologia, eles trabalhavam com uma levedura, que eu também trabalhava aqui, e busquei me inserir, e eu lembro que na época eles achavam muito estranho, assim, eu estar buscando o estágio na graduação, né? Eles não estavam muito familiarizados com aquilo. E os institutos politécnicos, né, eles são mais voltados para a parte de mercado de trabalho, né, e não tanto para essa parte de iniciação científica, sabe? Isso é mais comum nas universidades do que nos institutos politécnicos. Não que não exista, né, mas na área que eu procurava, que eu me identificava, eu não encontrei muita abertura nesse sentido. Então, a minha experiência ela foi muito mais acadêmica, e eu digo para vocês que essa experiência ela foi parecida, né, com o que eu tinha aqui na UFPEL, assim, as disciplinas seguiam mais ou menos a mesma dinâmica. E em relação à parte de iniciação científica, de pesquisa científica, foi uma oportunidade muito boa para eu valorizar, na verdade, a biotecnologia aqui da UFPEL. Então, quando eu circulava lá pelos laboratórios que tinham dentro da instituição, dentro do prédio onde eu estudava, eu passei a valorizar muito a nossa infraestrutura aqui, a ver o quanto a gente tinha equipamentos de ponta, pessoas qualificadas, sabe, trabalhando. Eu lembro na época que eu estava lá, até que eu trocava e-mails com o professor Odir, meu orientador, né, e um dos e-mails que eu troquei foi falando sobre isso. E na época eu lembro que ele me respondeu até, eu já sabia dessa realidade, né? Eu não sabia, eu nunca tinha nem viajado de avião. Quando eu fui para Portugal foi a primeira vez que eu viajei de avião. Então eu estava me deparando com uma realidade que eu imaginava ser de outro mundo, sabe? E na verdade eu vi que a gente tinha muitas condições aqui também de realizar pesquisa de qualidade, né? Pesquisa de ponta. Então acho que o mais importante que eu tenho para contar para vocês dessa minha experiência é isso, assim. Eu acho isso muito interessante, porque a gente tem essa mania de pensar que em outros países a pesquisa ela é de maior qualidade, ou que lá os pesquisadores têm alguma coisa de diferente, não sei o que. Mas aqui na nossa própria cidade, na nossa própria universidade, a gente tem, né, pesquisas de qualidade, com professores de qualidade, pesquisadores renomados nacionalmente e internacionalmente, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal, assim, como foi, não por ter um engrandecimento profissional, mas o que tu acha que estudar em outro país contribuiu para tua parte pessoal, assim, o que essa experiência contribuiu para ti? Antônio, eu acho que a gente cresce muito, pelo menos eu que sou de Pelotas, sabe? Que sempre morei com a minha família aqui na época da graduação. Para mim foi uma experiência de amadurecimento e de aprender a me virar sozinha, sabe? E também foi uma experiência legal no sentido de interagir com pessoas de tudo que é lugar, sabe? Lá na pousada onde eu morava, eu dividia o meu quarto com uma menina que fazia biologia aqui na UFPEL na época, mas a maior parte dos alunos com quem eu convivia eram de outros estados, sabe? Então essa troca de experiências eu acho que foi o mais engrandecedor, porque a gente começa a conhecer outras realidades, sabe? E no local que você ficava era todos brasileiros? Nessa pousada a maioria era. Tinham pessoas que chegavam, se hospedavam por um tempo, né? Porque não era uma pousada do estudante, era uma pousada que podia receber turistas, enfim. Mas a maior parte dos moradores
fixos, digamos, durante o período que eu estive lá, a maioria era brasileira. E como é que foi a seleção para ir para lá, assim, o processo seletivo, pode dizer assim, para tu conseguir ir para lá? Bom, o processo seletivo na época passou por uma análise de desempenho acadêmico, de histórico, né? E pela análise de um plano de atividades. Então, a gente tinha que escrever como se fosse uma carta de interesse, sabe? E, além disso, a gente passou também por uma entrevista. Então, basicamente, foi esse processo. E aí, ao final desse processo, eu fui selecionada. Tinham vagas também para o curso de biologia na época, tanto que esses 2 alunos da biologia foram também. Um deles, né, era uma menina, era com quem eu dividi o quarto lá na pousada. E o outro menino também era estudante do mesmo semestre. Então, nós fomos nós 3 aqui da UFPEL. Fomos juntos e passamos esse mesmo período de 5 meses lá. E em relação, eu imagino que tu fez isso mais pro final da faculdade, né? E quando tu tava te encaminhando mais pro final da graduação, tu pensou em procurar emprego em alguma empresa, algo do tipo? Ou a academia, a pós-graduação, sempre foi a tua primeira opção? Porque a gente sabe que o mercado de biotecnologia, em relação a empreendedorismo, a empresas, é um pouco limitado, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas acho que a nível nacional. Bom, Antônio, eu pensei sim, quando eu terminei a graduação, em buscar oportunidades assim, fora do ambiente acadêmico, né? Buscar mercado mesmo. Eu me formei em agosto, né? Setembro, na verdade, de 2012. E por incentivo também da minha mãe e do meu orientador, né? Do professor Odir, na época, eles me incentivaram muito em seguir na pós-graduação, né? Em fazer um mestrado, um doutorado. E na época também eu não tinha ainda muita visão do mercado do biotecnologista, sabe? Então eu acabei optando por seguir a carreira acadêmica nesse momento. Mas eu ainda não tinha certeza de que era o que eu queria dali para frente, sabe? Então, nesses 6 meses depois que eu me formei, eu fiquei fazendo algumas cadeiras como aluna especial na biotecnologia, porque ainda não tinha tido processo seletivo, né? Foi ter o processo seletivo só no final do ano. E daí, em fevereiro, março, eu ingressei no mestrado, realmente. Então, o que eu ouvia muito, assim, principalmente da minha mãe, era que era importante eu seguir a pós-graduação, que depois que eu saísse do ambiente acadêmico, seria mais difícil eu retornar. Ela falava pela experiência pessoal dela, porque ela fez, né? E como eu também ainda não enxergava muito o mercado do biotecnologista naquele momento, eu acabei optando por seguir na pós-graduação, né? Hoje eu não me arrependo nem um pouco da minha escolha, da minha decisão. Acho que, inclusive, para seguir no setor privado, a pós-graduação te qualifica muito, né? Então, inclusive, várias pessoas que eu já conheci que trabalham no setor privado, né, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado. Então, eu acho que é uma qualificação importante que soma muito assim, na tua carreira. Então, não me arrependo dessa minha escolha, acho que foi muito importante para mim, mas sempre digo que não era a minha única opção, né? Eu pensava, sim, em outras realidades, assim, fora do ambiente universitário. E quando eu terminei o mestrado, veio essa dúvida de novo, né? Eu sigo para o doutorado ou eu procuro uma outra oportunidade? Então, essa dúvida acho que é constante nesse ciclo acadêmico, sabe? Acho que não foi só comigo, acho que acontece com várias pessoas. E veio essa mesma dúvida também. E aí eu acabei optando por seguir no doutorado, que foi quando eu comecei a ter mais contato com a docência, né? Até então eu não tinha contato
com a sala de aula, eu ficava mais envolvida né, dentro do laboratório, com o meu projeto de pesquisa, com o projeto de pesquisa que eu estava tocando e participando. E foi no doutorado que eu comecei a ter mais contato com a docência, através da disciplina de docência orientada que eu fazia. E acho que ali, naquele momento, foi que eu realmente consegui me encontrar, sabe? Mas até então, até chegar lá, eu tinha bastante dúvida de que caminho seguir. E como é que foi, assim, essa troca, né? De sair da graduação, ser biotecnologista e começar a ser uma pesquisadora de fato? Porque a gente é bem diferente, né? A gente no começo do mestrado, né? E a gente só teve cadeiras bem teóricas, né? A gente não teve a oportunidade de começar a fazer a pesquisa mesmo. Então eu acredito que isso daí vai ser bastante diferente, né? Tu fazer pesquisa sendo uma iniciação científica e ser que não tem tanta responsabilidade, e depois ter que carregar um projeto quase inteiro nas costas, né? Então, queria saber mais sobre isso. É bem isso, Diego. O que eu notei mais diferença foi essa questão da responsabilidade mesmo e da maturidade de tu encarar as frustrações e também a satisfação com o teu projeto de pesquisa, sabe? Porque na graduação, quando tu faz estágio de iniciação científica, tu não é responsável inteiramente por aquilo ali. Tu tá colaborando no projeto de outra pessoa, né? E quando eu entrei no mestrado, isso foi o que mais me impactou, assim, que a responsabilidade agora era minha de fazer aquele projeto andar, né? E as frustrações, né, que a gente sabe que vem junto com a pesquisa científica, eu também aprendi a lidar com aquilo, porque antes eu não tinha contato com essa parte, sabe? Eu ia fazendo os experimentos muito mais. Claro, também participava dos congressos, escrevia os resumos, mas eu não tinha aquilo tanto como como minha responsabilidade. E no mestrado, no doutorado, eu via que aquilo dependia só de mim. E eu acho que a gente também amadurece muito no sentido da escrita científica, sabe? Porque toda a parte de análise de resultados, de análise estatística, de como transformar aqueles dados ali numéricos num artigo científico, né? Toda essa parte eu fui ter mais contato e amadurecer na pós-graduação, realmente. E, professor, uma pergunta mais específica agora. Puder falar um pouquinho do teu projeto de mestrado e do teu projeto de doutorado e depois do teu projeto de pós-doutorado? Claro. No mestrado, eu trabalhei, tá, com a produção de um antígeno, de uma proteína recombinante, que a gente avaliou como vacina tanto de subunidade contra a leptospirose, mas também nós avaliamos como vacina de DNA. Tá? Então, eu construí as duas... trabalhei com essas duas estratégias, com essas duas abordagens vacinais. Na verdade, não era o meu projeto inicial, né? O meu projeto inicial de mestrado era outro, era clonagem e produção de vários outros antígenos, várias outras proteínas de leptospira, mas eu tive vários problemas no decorrer desses experimentos e aí acabei desenvolvendo um outro projeto que foi esse. No doutorado, eu já trabalhei com uma outra estratégia vacinal, que era uma estratégia vacinal baseada na utilização de BCG, de Mycobacterium bovis, como vetor vacinal. Tá? Então, eu trabalhei com essa outra estratégia, então utilizando o BCG também como um vetor vacinal, carregando antígenos então de leptospira, né, para a construção de uma vacina contra a leptospirose, mas nesse caso uma vacina vetorizada por BCG. E o meu projeto de doutorado também envolveu a construção de como se fosse uma caixinha de ferramentas, tá? Ferramentas moleculares para trabalhar com clonagem em Mycobacterium bovis BCG. Então, essa caixinha de ferramentas que a gente chama, ela trazia várias sequências de DNA, sequências tanto codificadoras quanto reguladoras, que eram compatíveis entre si, como se eu estivesse construindo pecinhas de Lego, sabe? Que encaixam entre si e a partir delas a gente monta várias outras coisas. Então, essa tecnologia que eu trabalhei no doutorado, que é chamada de BioBricks, ela consiste
em uma tecnologia de clonagem molecular baseada em tu construir peças, né, sequências compatíveis entre si. Então, eu trabalhei inicialmente nesse projeto para construir essa caixa de ferramentas e depois, usando essas ferramentas, eu construí, então, as vacinas vetorizadas por BCG. Eu lembro dessa aula até hoje, foi na Watson. Acho que foi uma das primeiras aulas que a gente teve contigo, na nossa escola de Biomol, na Watson e Crick, né? Todo mundo nas cadeiras assim, do laboratório, o pessoal que no momento acaba as mesas, né? E a gente vai para as bancadas dos microscópios, né? Foi uma aula muito boa. É verdade, eu dei essa aula para vocês mesmo, bem no inicinho. E professora, se tu tivesse que dizer assim, qual é a relevância para a sociedade, para as pessoas, dos teus projetos de mestrado e doutorado? E também uma pergunta pessoal que eu quero saber: qual é a sensação de ter o primeiro artigo publicado? Que eu penso muito nisso, porque eu espero ansiosamente por esse momento, que eu imagino que deve ser uma grande realização, tu ver tudo aquilo que tu faz na bancada ser transformado num trabalho, né, publicado e que... Com o teu nome lá em primeiro autor. Bom, vou começar por essa última, tá? Pela tua última pergunta. O primeiro artigo que eu tive publicado como colaboradora, não era a primeira autora, foi justamente quando eu ainda estava em Portugal. E foi um artigo do doutorado da professora Daiane, que era quem eu acompanhava na época, e mesmo ainda não sendo a primeira autora, já foi muito, muito gratificante, assim, porque eu vi ali o resultado do meu esforço, né, do meu trabalho como estagiária de iniciação científica, então foi muito legal. Depois, o primeiro artigo que eu tive publicado como primeira autora foi o produto, né, do meu mestrado. Foi um artigo mais difícil, assim, porque os resultados que a gente tinha ali não foram tão... não foram os esperados, digamos assim, né? Então, por isso, acho que foi mais gratificante ainda, né? Porque foi um artigo que voltou várias vezes, os revisores fizeram várias considerações, então a gente trabalhou durante muito tempo em cima daquele artigo. E nesse caso, eu trabalhei mais diretamente, né? Porque eu era a primeira autora. Então eu participei muito mais e ver aquele resultado ali publicado foi muito importante. Bom, em relação à relevância dos projetos para a sociedade, os projetos que eu participei, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu vejo eles como tijolinhos, tá? Para a construção do conhecimento. E essa construção do conhecimento, ela só acontece e só dá um resultado final que chega na sociedade porque várias pessoas, vários pesquisadores trabalharam construindo essa parede, né? Então, eu enxergo esses trabalhos, inclusive o trabalho, por exemplo, do meu mestrado, que, como eu falei, não teve um resultado tão satisfatório, como um caminho que outros pesquisadores podem enxergar e dizer, bom, vamos por aqui ou vamos por ali, né? Então eu vejo como tijolinhos realmente para que esse conhecimento vá sendo construído, tá? Para que se chegue num produto final. Então hoje, depois de anos, né, trabalhando com vacinas, com desenvolvimento de vacinas recombinantes contra a leptospirose, que é uma linha que o professor Odir sempre coordenou na biotecnologia, né? E eu sempre, como orientada dele, participei. Eu vejo que hoje essa linha de pesquisa está perto de chegar na sociedade, né? Como um produto realmente. Então hoje a gente tem no laboratório de vacinologia projetos coordenados por ele, pelo professor Odir, em cooperação com empresas, né? Em cooperação com uma empresa que atua na área de saúde animal e que tem interesse em algumas dessas vacinas que nós desenvolvemos para produzir, né, no setor industrial e comercializar como uma vacina contra a leptospirose. Então, acho que foram esses tijolinhos, né, esses anos de construção de conhecimento que permitem que o pesquisador se aproxime de uma empresa, né, para transferir esse conhecimento gerado dentro da instituição, dentro do ambiente acadêmico, para a sociedade. Eu enxergo dessa forma, Antônio. E agora, mudando um pouco de assunto, mais uma curiosidade minha que eu queria saber.
quais são as principais diferenças, assim, entre o doutorado e o pós-doutorado, assim? A questão de projeto, de seleção e de responsabilidades, assim, né? O que muda de um programa de doutorado para um programa de pós-doutorado? Até acabei esquecendo de comentar do pós-doutorado do projeto. No projeto de pós-doutorado eu trabalhei também com o uso de BCG, tá? Só que não como vetor vacinal, mas como um produto, tá? Imunoterapêutico. Então o BCG ele é utilizado hoje como imunoterapia em alguns tipos de câncer, e eu segui trabalhando com a construção de cepas de BCG recombinantes, só que com essa outra aplicação na área de oncologia. O que mudou, o que muda mais, né, do doutorado para o pós-doutorado? Normalmente no doutorado a gente tem um projeto de pesquisa, né, e tenta trabalhar em cima daquele projeto para gerar, né, os artigos, a nossa tese de doutorado, enfim. No pós-doutorado, o meu período de pós-doutorado foi curto, mas eu notei muita diferença no sentido de orientação. Então, acho que a gente está muito mais próximo do pesquisador do que do aluno, entende? No sentido de que tu, como um aluno de pós-doutorado, tu está muito mais próximo da função de um pesquisador do que de um aluno de mestrado ou de doutorado, né? Então, eu tive a oportunidade, no meu período de pós-doutorado, de tomar conhecimento de editais de fomento, por exemplo, né, de como conseguir recurso para fazer pesquisa, para fazer ciência, de como prestar contas desses recursos. Como aluna de pós-doutorado também, eu tinha muito mais flexibilidade e independência para pensar nos projetos que seriam desenvolvidos, né, para orientar os alunos. Então, eu vejo muito dessa forma, assim, a gente fica muito mais perto do que é ser um pesquisador, né? Claro que durante o meu pós-doutorado eu também aprendi muitas coisas, né? Principalmente da área de oncologia, que eu não era uma área com que eu tinha familiaridade, né? Então me permitiu aprender muitas coisas, me permitiu ir para a bancada também, colocar a mão na massa, fazer os experimentos, mas também me aproximou muito mais da rotina do que é ser um pesquisador. A respeito da docência, Thaís, como que é para ti ser uma professora e como foi se tornar uma professora, né? Eu sempre tive muita aptidão pela área de educação, eu acho uma área fascinante, né? Até porque, tipo, a minha família inteira são professores, professoras, a maioria. E quando tu começou a tua graduação lá em 2008, hoje, 13 anos depois, como que tu te sente? Naquela época tu te via como professora? Não. Antônio, não me via como professora, respondendo de forma bem direta a tua pergunta, tá? Acho que foram esses 13 anos que permitiram eu ir me construindo, né? E crescendo para ser professora. Só comentando também, né, do teu interesse na área de educação, eu também tive a oportunidade de assistir algumas apresentações tuas, né? E tu tens muita aptidão para a área, sabe? Tu é muito didático, muito claro quando tu comunica o que tu tem para falar. Então, agora conhecendo um pouquinho da tua história familiar, né, fica mais claro. Bom, mas eu não me enxergava, né, como professora. Talvez por eu confundir um pouco as coisas, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais reservada, e então era muito difícil me imaginar numa sala de aula, né, com vários alunos me assistindo, e realmente não passava pela minha cabeça essa possibilidade. Quando eu comecei a fazer a docência orientada no doutorado, que eu dei aula para uma turma da enfermagem. Eu dei aula de micro e imuno para uma turma da enfermagem. Era uma turma enorme, diferente das turmas da biotecnologia. Era uma turma com 60 alunos, então eu já cheguei ali e aquela sala de aula estava cheia. E
foi um desafio, mas naquele momento, como é que eu vou te explicar? Eu me sentia outra pessoa, sabe? Como professora ali comunicando. Parecia que eu já não tinha tanto aquela timidez, sabe? Parecia que eu conseguia. Eu estava me encontrando naquele lugar, sabe? E quando eu ingressei, né, como professora no curso, foi também um grande desafio, porque eu ingressei e o semestre já estava em andamento. Então, eu comecei a preparar aulas, assim, enlouquecidamente, muitas aulas que eu não tinha prontas para ministrar. E eu acho que a grande sacada, assim, de tu ser professor, de tu ensinar, é tu estar em constante aprendizado, sabe? Isso para mim é o mais claro na minha cabeça, que eu nunca vou parar de aprender para poder ensinar, sabe? Então eu tenho isso muito, muito claro cada vez mais, que a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento, sabe? Os alunos exigem isso a todo tempo, então eu vejo que é impossível, sabe? Tu comunicar, tu transferir conhecimento se tu não tiver em constante aprendizado, se tu não tiver também aberto para aprender com os alunos, né? Então, porque é uma troca, é uma via de mão dupla, assim. Enquanto tu tá oferecendo ali o que tu sabe, tu também tá absorvendo muito do que a turma te entrega, sabe? Então, eu vejo dessa forma. E ainda tô em aprendizado, ainda estou crescendo como professora. No início, principalmente, era muito difícil me enxergar como professora no ambiente que eu fui por anos e anos aluna, né? Onde eu fui aluna de todos aqueles... Agora, hoje, os meus colegas são todos aqueles que foram meus professores, então era muito difícil, né? Hoje, depois de alguns anos, né? Eu entrei em 2018, 19, 20, vai fazer 3 anos, agora metade do ano, que eu ingressei como professora. Agora, acho que eu me enxergo um pouco mais como professora. No início era bem difícil, assim. Mas acho que a gente vai se envolvendo em tantas coisas, sabe? Vai se envolvendo tanto na sala de aula com o aluno, mas vai se envolvendo também com outras coisas administrativas, com a parte de pesquisa, de orientação de alunos de iniciação científica, com projetos de extensão, que a gente acaba assumindo esse papel, sabe? Vai ficando mais natural aos poucos. Mas não me enxergava no início, não. Mas foi algo que eu adorei descobrir, assim, me ver como professora e desempenhar essa função é algo que me realiza muito. Professora, ali quando tu chegou a falar da questão de atribuir funções, né, começar a participar do projeto, foi bem nítido no começo, assim, logo quando começou a ser professora, quando tu e a professora Maria eram muito dedicados, assim, às funções, né, muito. Era assim, era coisa de a gente querer, a gente saber que todas as aulas iam ser muito boas, mesmo não sabendo o assunto, porque a gente sabia que vocês estavam muito dedicados querendo fazer aquilo, né? Então as aulas sempre eram muito boas. Tecnologia aplicada à saúde pública, eu lembro que me marcou. Foi demais. Eu lembro que eu me inscrevi na cadeira, eu nem sabia o que ia ser direito ao assunto. Eu falei, optativo, eu preciso de créditos, vou fazer. E acabei que eu me interessei muito pelo assunto, achei um assunto muito legal, porque todas as aulas que a gente tinha contigo, a gente sempre tinha discussões, né? E tu sempre trazia coisas diferentes para contribuir na aula, tipo um documentário, por exemplo, que a gente viu. Então não eram aulas aquelas coisas engessadas assim, porque tem alguns professores que são assim, que eles sentam, dão a aula e é isso. Mas tipo, professoras novas, né, pessoas mais novas vão trazendo novas formas de aprendizado e da gente interagindo. Foi de muito engrandecedor, de verdade mesmo, poder participar desde o começo, assim, do todo aprendizado de vocês como professor, assim, pode dizer, porque a gente foi muito mais beneficiado que vocês, pode ter certeza. Ai, que bom, guris, ouvir isso, fico bem contente mesmo. Vocês podem ter certeza que, e falo por mim, tenho certeza que falo pela Prof. Marie também, a nossa dedicação é constante, sim. E que bom que isso se reflete, né? Que vocês conseguem perceber isso. Fico bem contente mesmo. A gente tem se esforçado bastante para dar o nosso melhor, para cumprir esse nosso papel, esse nosso propósito, né? Que nem eu digo.
E como é que está sendo agora, então, com toda essa situação da pandemia, desde o começo, né, no ano passado, provavelmente tendo que trabalhar agora 2, 3 vezes mais do que trabalhavam já normalmente, né? Como é que está sendo para ti, né, que começou a ser professora há pouco tempo e já teve que mudar completamente o jeito que tu dava aula? A gente iniciou as aulas através do ensino remoto, mais ou menos na metade, né, de 2020, que foi quando a UFPEL, então, optou, né, viu que a situação da pandemia ia se estender bastante ainda, e a gente precisou, então, encontrar uma forma de manter o vínculo com os alunos, né. Então, assim, eu enxergo o ensino remoto, como está acontecendo hoje, né, na universidade, como uma ótima alternativa para a gente poder manter a relação com os alunos, né, para os alunos poderem continuar tendo esse vínculo com a universidade. Acho que os primeiros meses ali de 2020 foram bem difíceis assim para os alunos, né, que ficaram sem as disciplinas, sem aquela rotina que já estava sendo criada. Obviamente que é uma experiência muito diferente, né, do ensino presencial. O nosso curso, que é todo presencial e que tem muita carga horária prática, né, essa parte fica um pouco comprometida, né, no ensino remoto, mas eu enxergo o ensino dessa forma que está ocorrendo agora como uma excelente oportunidade para a gente transmitir, né, o conteúdo, o conhecimento. E a UFPEL mesmo se reinventou de uma maneira fantástica, assim, né? Criou todos esses sistemas de comunicação, aperfeiçoou sistemas já existentes, criou tutoriais para tentar dar suporte tanto ao professor quanto ao aluno, porque a gente não estava preparado, né, para essa situação. Então, acho que a gente foi muito bem instruído, assim, acho que a gente tem uma base muito boa para isso agora, né, mais do que no ano passado. Bom, então a UFPEL nos proporcionou, né, uma base muito firme, assim, para a gente se reinventar nesse período de pandemia. E eu enxergo também que esse ensino remoto, ele é além de uma oportunidade, né, para os alunos seguirem vinculados à universidade, é um ensino que torna o aluno muito mais protagonista do que no ensino presencial. Então, no ensino presencial, o professor comunica, passa o conteúdo, né, de uma forma que o aluno talvez fique mais passivamente ali recebendo aquele conteúdo. E eu acho que no ensino remoto, isso exige muito mais do aluno também, né, de pesquisar sobre aquele conteúdo e não só assistir ao material que está sendo disponibilizado, né? E professor, desculpa te interromper, mas agora como é que tu vê assim futuramente, né? Depois que acabar a pandemia, quando voltar tudo normal, assim, como é que tu vê o ensino, né? Porque antigamente a gente já tinha, por exemplo, o AVA, o Moodle, só que a maioria dos professores não utilizava e alguns que utilizavam não era uma coisa que era muito bem aceita dentro dos alunos, né? E agora, com o advento da pandemia, a gente teve que aceitar o EAD goela abaixo, bem dizer. Mas muitos benefícios teve, né? Acho que depois que passar toda essa situação horrível que a gente está vivendo, a gente vai conseguir aproveitar muito bem o EAD, questão de reunião, questão de motilidade de estudo, né? Então, como é que tu acha que vai ser, depois de tudo isso passar, essa integração, né, da tecnologia, do ensino à distância com o presencial? Eu acho que vai ser difícil a gente se desvincular completamente. Até porque quando a gente retomar atividades presenciais, não vai poder ser da maneira que era antes, né? Salas de aula lotadas. Então, eu acho que é uma estratégia que a gente vai seguir adotando daqui para frente ainda por um tempo. E acho que é uma ferramenta bem importante, sabe? Foi interessante para que a gente, como professor, também pudesse conhecer melhor essas ferramentas. Eu acho que são ferramentas importantes para disponibilizar conteúdo, né, para propor atividades complementares ao conteúdo da aula. Acho que é uma ferramenta importante também para reuniões, por exemplo, é uma ferramenta que vai vir para ficar, sabe?
para bancas, por exemplo, de defesas de trabalho, porque te permite estar em contato com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? E que tu tem o privilégio de poder convidar para participarem da tua banca, o que presencialmente teria uma série de limitações. Então, eu acho que a gente não vai se desvincular completamente dessas ferramentas de ensino remoto, de ensino online. Acho que algumas delas vão acabar sendo incorporadas, principalmente para disciplinas com carga horária mais teórica. Acho que algumas dessas ferramentas vão seguir sendo utilizadas. Eu acho muito engraçado quando a gente olha para trás. Eu penso, quando a gente ia fazer uma reunião, por que a gente reunia todo mundo, né? Saía todo mundo das próprias casas, a gente se reunia todo mundo num lugar, sendo que a gente podia fazer isso pelo computador de uma forma muito mais fácil, né? Tinha vezes que eu saía de Rio Grande para ir pra Pelota só para ir numa reunião do laboratório, né? Mas agora eu não consigo imaginar tipo, sem essas reuniões, sabe? Porque a gente tinha que marcar um horário que todo mundo pudesse, todo mundo estivesse no campus e que fosse um horário que as pessoas tivessem tempo, né? Não era só estar ali. Então agora eu acho que pode ser 10 horas da noite, 11 horas da noite, uma reunião assim com todo mundo, né? Questão de banca também, acredito que vai continuar as defesas presenciais, mas aí tu pode chamar um professor da USP que vai estar ali vendo a tua apresentação do ladinho, sabe? Eu não consigo imaginar por que a gente não fazia isso antes, né? A gente não tinha pensado nisso antes. De certa forma, outras possibilidades se abriram, né? A gente está enxergando com outros olhos. Tem limitações? Tem, mas também tem muitas vantagens, né? Com certeza. E falando um pouco agora sobre divulgação científica, né, que é o principal objetivo desse nosso podcast. Para ti, qual é a principal importância da divulgação científica, da extensão, né? Como que o biotecnologista, o cientista, ele tem que se portar frente a essas duas áreas, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente fica atrás da bancada com os nossos próprios projetos, as nossas próprias pesquisas, e a gente acaba esquecendo que, até pela universidade ser pública, isso deve ser compartilhado, né? Porque a ciência, ela é para as pessoas. E também, quanto nós temos culpa, tipo, dessa era de desinformação, assim, né? As pessoas, elas estão desinformadas por quê? Porque elas não sabem, mas porque também ninguém nunca foi, de uma forma simples, contar isso para elas, né? Então, como tu acha que o cientista, ele tem que atuar nisso? Eu sempre digo, né, que se a sociedade, né, a comunidade externa ao ambiente acadêmico não sabe ou interpreta de forma errada as coisas, em parte a gente tem muita responsabilidade nisso, porque estamos falhando em comunicar, né? Estamos falhando em transformar a informação de dentro da universidade para fora da universidade de uma forma acessível. Então, eu admiro muito, sim, vocês e o trabalho que vocês estão fazendo, logo que, em seguida que saíram da graduação, por já enxergarem a importância, né, de divulgar a ciência, de falar sobre ciência, de comunicar a biotecnologia nesse caso, né. Eu mesma não tive muito contato com atividades extensionistas durante a graduação, né, então depois eu tive que correr muito mais atrás do prejuízo para me inteirar sobre como fazer extensão, sobre como avaliar o impacto de atividades extensionistas, né? Então, eu admiro o trabalho de vocês, porque vocês recém-formados já estão entendendo a importância, né? Já sabem a importância de comunicar ciência, e acho que é algo que também vai vir cada vez mais forte nos programas de pós-graduação, e não só na graduação. Eu acho extremamente importante, eu acho que a pandemia, de certa forma, oportunizou, nos saltou aos olhos a necessidade de comunicar a ciência, em função de uma série de informações erradas que a gente vê circulando, né? E com impacto direto na saúde da população. Então, acho que isso oportunizou com que a gente tivesse mais consciência da importância de comunicar e de comunicar de uma forma que as pessoas entendam, né?
Eu acho bem nesse sentido mesmo, a questão das oportunidades que a pandemia está dando, né? Porque além da gente estar tendo a oportunidade de falar, tem muita gente querendo ouvir também, né? Não é a gente tá falando para ninguém, né? Então eu acho que cabe muito da gente agora botar os projetos para frente e ir atrás das pessoas, né? Porque as pessoas estão abertas para escutar a informação, né? Se tu levar para elas, até as pessoas que muitas vezes falam coisas erradas, assim, pessoas que não conhecem, porque elas já estão vendo que elas estão erradas, sabe? Muita gente já está vendo que não sabe muita coisa e está aberta para aprender. Então eu vejo que é uma boa oportunidade para a gente ir atrás e esquecer um pouco dos conceitos que a gente tem, né? Porque a gente muitas vezes acaba sendo muito fechado e só quer conversar, só quer falar com pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que talvez mais nos atrasem, né? A gente tem que buscar as pessoas que não concordam com a gente para falar dessa parte, né? A gente tem que ir atrás das pessoas que olham pra gente e não gostem da gente, sabe? E essas pessoas transmitir o conhecimento para elas, né? Para mostrar a verdade para elas. Não a verdade absoluta, mas estudos científicos e resultados científicos, enfim. E agora falando mais da pandemia, assim, não sei se você já chegou a participar do projeto da UFPEL em relação à pandemia, ou se tu tá à parte, assim, dos projetos que estão sendo feitos lá na área de biotecnologia. Se tu podia comentar um pouquinho com a gente sobre o que tu sabe desses projetos. Claro. Eu posso comentar mais de uma iniciativa, de uma ação com a qual eu me envolvi mais diretamente, que é a iniciativa da Unidade de Diagnóstico Molecular da UFPEL. Foi, então, uma unidade, um laboratório que nós estabelecemos junto ao Hospital Escola da UFPEL, né, num projeto coordenado pelo professor Tiago Colares, mas eu atuo como colaboradora dentro da equipe e estabelecemos essa unidade junto ao hospital e começamos a realizar o diagnóstico pela técnica de PCR em tempo real para dar apoio tanto ao município, né, quanto ao LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, que estava sobrecarregado, né, recebendo amostras para diagnóstico da Covid-19 de todo o estado. Então, a gente montou o laboratório e iniciamos a fazer os testes diagnósticos em início de julho de 2020 e laudamos mais de 7.500 amostras. Então, fizemos mais de 7.500 testes. Né? Temos um responsável técnico, que é farmacêutico, que assina esses laudos, faz parte da equipe. E foi uma experiência muito engrandecedora, assim, tanto pela parte de levantar um laboratório do zero, né? E também pela parte da gente ver o quanto a universidade tem para oferecer e pode contribuir, né, na vida da nossa comunidade, da comunidade onde a gente está inserido, né? Então, foi uma aplicação, foi assim, uma atividade extensionista pura e clara, né, de prestação de serviços para a comunidade, e foi muito gratificante, porque a gente recebe uma amostra num dia, e ao final do dia a gente está dando resultado para aquela pessoa, sabe? Na verdade, a gente está dando resultado para a Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha, né, para o paciente. Mas foi, assim, extremamente gratificante participar dessa iniciativa. Eu agradeço muito, né, de fazer parte dessa equipe. E claro que tiveram várias outras iniciativas também na UFPEL, né, que vocês devem saber tanto quanto eu, de produção de álcool em gel, de produção dessas estações de higienização de mãos que estão localizadas em ambientes públicos, em espaços públicos, aqui na cidade de Pelotas. A biotecnologia também tem atuado no desenvolvimento de outros testes diagnósticos, né, em projetos coordenados pelo professor Fabrício Conceição, pelo professor Luciano Pinto. Então, acho que o papel do biotecnologista nunca esteve tão claro assim. Tu comentou ali a respeito do laudo, né? Que precisa de um farmacêutico para dar o laudo. A gente, como biotecnologista, que faz toda a parte do diagnóstico, toda a parte da manipulação, ainda não pode dar o laudo, né? Na verdade, como a nossa profissão ainda não está regulamentada, né, Diego? Então, a gente não tem um conselho para
que vai estabelecer todas as normas, competências, obrigações, direitos do profissional biotecnologista. A gente tem o Conselho Regional de Química, que registra biotecnologistas, né? Então, em laboratórios que alguém vinculado ao Conselho Regional de Química, com registro nesse conselho, possa dar os laudos, né? Com esse registro, a gente poderia, mas como biotecnologista, assinando como biotecnologista, nós ainda não podemos, realmente. Isso eu nem sabia, a questão de tu poder se vincular a um centro de... centro que tu falou, como é que é? É o Conselho. Conselho Regional de Química, ele cadastra, ele registra profissionais da biotecnologia, porque o curso de biotecnologia tem uma porcentagem, né, da sua carga em disciplinas relacionadas à química, bioquímica. Então, o Conselho Regional de Química, ele registra também os profissionais biotecnologistas. Mas, obviamente, que se a gente fosse assinar um laudo, a gente sairia ali CRQ, né, do Conselho Regional de Química, já que nós não temos um conselho ainda. E em relação a esse projeto, o que eu acho mais interessante é que, como tu falou, é um exemplo concreto da aplicação da ciência para a sociedade, né? Porque esses testes eles são realizados pelo SUS, né? A gente sabe que hoje em dia, para a gente fazer um teste de PCR em tempo real num laboratório particular é muito caro. É cerca de 300, 400 reais, é um absurdo, né? E a população não tem acesso a esse tipo de teste. E iniciativas como essa, né, da biotecnologia da UFPEL fazem toda a diferença, né? Foi muito gratificante, porque a gente atendeu tanto a demanda do município, né, através da Secretaria Municipal de Saúde, também a demanda interna do Hospital Escola, né? Claro que as amostras do Hospital Escola da UFPEL passam pela Secretaria Municipal de Saúde, para que chegassem na unidade de diagnóstico, onde a gente realiza o diagnóstico e emite os laudos, né? Mas a gente percebe a dimensão de um projeto, de uma iniciativa dessas, né? Porque a gente atende a toda a população, né, daqui da região. Então é muito, muito gratificante mesmo. E uma curiosidade que eu tenho, professora, como é que era a rotina do laboratório de lá? Vocês trabalhavam desde a parte da extração do RNA, toda a parte do... Como é que era, assim, a rotina? A rotina do laboratório envolvia várias etapas, tá? Então, a nossa equipe lá tem em torno de 10 pessoas, 12 pessoas. E o fluxo, digamos, né, desde que a amostra chega, basicamente o recebimento dessa amostra, conferência se ela chegou dentro da validade, né, para ser processada, porque essa amostra tem que ser processada dentro de 72 horas, então a gente não podia receber amostras que já tivessem passado desse período, ver se ela tinha chegado bem conservada, né, com as condições de conservação corretas. Bom, recebemos as amostras, essas amostras passavam então para um laboratório de extração, que é um laboratório onde é feita a extração do RNA do vírus, né, e depois esse RNA extraído, do RNA da amostra, na verdade, né? Não só do vírus, né? Porque a amostra pode conter ou não o vírus. Bom, extraímos o RNA e essa amostra de RNA era, então, encaminhada para um outro laboratório, que é o laboratório de PCR, de fato. Então, nesse outro laboratório, nós montávamos as reações de PCR e encaminhávamos para o termociclador para rodar, né, a reação de PCR em tempo real, e por fim, então, a gente analisava esses resultados e emitia os laudos. Então, basicamente, eram essas etapas, assim. Eu acho que a gente já falou basicamente sobre tudo, né? Acho que a gente já tem uma visão bem geral, assim, sobre a caminhada da Thaís, né? Todas as participações importantes. Acho que a gente pode encaminhar para o final. Vocês têm mais alguma consideração, Antônio? Não, acho que era isso. Não sei se a professora quer falar mais alguma coisa. Não, guris, eu quero só agradecer vocês de novo. Foi uma ótima conversa, adorei participar, prestigiar o trabalho de vocês, né? Quero dar parabéns pela organização de vocês, pela iniciativa de criar esse projeto desde o início, né? Desde que vocês me convidaram. Vocês foram extremamente competentes e organizados, me disponibilizaram material, a forma que a gente ia conduzir,
Então, quero só dar parabéns para vocês e incentivar, né, vocês a continuarem nesse caminho, e é muito bom ver o crescimento de vocês desde que vocês saíram da graduação, né, ou desde o contato que eu tive com vocês na graduação até agora. É muito, muito gratificante. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final e escutou. Nossas redes sociais, relembrando aqui, para seguir a gente pelo Instagram é @Projeto Ciência Jovem. O meu Instagram é @Diego Serrasol. O do Antônio. O meu Instagram é TonhoDP. E o Instagram do projeto da professora Thaís, né? O Talk Science É Talk Science _. Então, sigam esses perfis para ficar sempre antenado sobre divulgação científica e os mais diversos conteúdos relacionados com a biotecnologia. E até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau, galera. Obrigado.